Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, essa semana, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Idade Média. Nós estamos estudando sobre a Alta Idade Média e vamos revisar alguns assuntos que nós já vimos até aqui. Relembrar, não é? Nós falamos a respeito de como teve início, não é? A Idade Média, sobre a mentalidade medieval, como a Igreja Católica influenciava, né, na vida e na mentalidade das pessoas da época, que durou mais de 1000 anos, não é? E vimos também que esse período foi dividido em Alta e Baixa Idade Média. Falamos também a respeito da relação de sucerania e vassalagem, não é? Que foi o quê, né? Uma fragmentação do poder que passou a ser o quê? Exercida por grandes proprietários de terra, que eram chamados de senhores feudais. Então, essa relação, não é, que era baseada na vassalagem, onde o nobre senhor feudal entregava uma parte de terras para o vassalo, onde ele, não é, devia fidelidade, esses laços de fidelidade em troca desses benefícios. Vimos também, não é, a respeito dos chamados feudos, e vimos que os feudos eles eram o quê? Diversificados. Eles podiam tanto ser terra como também, não é, ser objeto de valor, ou se não é o direito de cobrança de impostos em determinada região, certo? Mas que a mais comum, não é, era a doação de terras que formavam a propriedade feudal. Tá bom? Então, não é, essa relação social de vassalagem, ela influenciou o quê? O sistema de organização política e econômica e também social da Idade Média, que ficou conhecido como feudalismo, certo? Vocês lembram disso, né? Falamos sobre isso nos nossos últimos encontros. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar a respeito dos castelos, qual era a função dos castelos nessa sociedade medieval, e vamos também falar a respeito do cotidiano medieval, ok, pessoal? Então vamos lá? Como eu falei com vocês, não é? Nós tínhamos sempre o hábito de, quando se fala sobre Idade Média, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são o quê? Os castelos, não é? Só que, muito diferentemente do que a gente vê nos filmes, nas séries que passam, né? Que são ambientadas na Idade Média, os castelos, eles tinham uma função diferente a princípio, não é, da que nós conhecemos, e também até mesmo sua estruturação. Nos feudos territoriais, certo? Aqueles que eram realmente por território, não só por benefícios de uso e cobrança de impostos, certo? Existiam construções que eram conhecidas como os castelos. Qual era basicamente a função deles, né? Os castelos eles tinham as funções de defesa militar. Então eles eram o quê, né? Eles eram uma fortaleza de habitação, servindo de moradia para o senhor feudal e a sua família, e nesse local viviam também, né, os parentes, empregados e soldados encarregados da defesa do castelo. Até o século XI, muitos castelos, eles eram construções bem simples, certo? De pequenas dimensões, eles eram feitos de madeira. Só depois, né, eles passaram a ser construídos com pedras, circundadas por grandes muralhas e fossos, né, que abrangiam grandes dimensões. Ao redor do castelo e dentro das muralhas havia um pátio onde ficavam, né, as estrebarias, os canis, os locais onde ficavam os animais, né, os cavalos e os cachorros. No local havia também o quê? Lojas de artesanato, ferrarias, poços para captação de água e outros elementos que eram importantes, né, para a vida no castelo. Aí, pessoal, tudo isso, né, essa questão das muralhas, elas surgem devido às mudanças tecnológicas da época para aumentar a proteção, tá certo? Então, essa era a função principal do castelo. Recapitulando, né? Primeiro era uma defesa militar e também era a habitação do senhor feudal e a sua família e aqueles, não é, que o serviam diretamente.
Por isso que muitas vezes quando a gente vê filmes e séries de época, é comum a gente ver, né, as pessoas adentrando, abrindo aquelas portas dos castelos e as pessoas entrando e lá dentro ter as feiras. Então foi ali que surgiram as primeiras feiras. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá bom, pessoal? Como nós já havíamos falado, né, a respeito da Idade Média, nós sabemos que, de maneira geral, não é, a Igreja Católica, ela influenciou muitos aspectos do cotidiano da sociedade europeia. Então, alguns desses aspectos que nós vamos conhecer agora, certo? A gente tem que entender, né, as influências. A gente até já falou um pouco sobre isso nas nossas últimas aulas, não é? A respeito de como a Igreja Católica, ela influenciou costumes que eram até mesmo anterior à Igreja ter tanto poder, não é? E domínio sobre a mentalidade da época. Então, muitas festividades que eram celebradas na Europa durante a Alta Idade Média, eles estavam relacionadas ao ciclo agrícola e às expressões religiosas que eram anteriores ao cristianismo. Então, conforme a Igreja Católica ela foi aumentando a sua influência, tanto cultural como política naquela sociedade da época, essas festas elas passaram a ser criticadas e até mesmo proibidas, certo? Então, uma das formas pela qual essa repressão ela ocorreu, né, foi justamente a imposição de comemorações cristãs nas datas em que essas festividades consideradas pagãs aconteciam. Então, a festa de São João, né, é um exemplo que, inclusive, eu até já falei para vocês, não foi na sala? Ela passou a ser comemorada justamente nas proximidades do dia em que se celebrava o solstício de verão no hemisfério norte, uma celebração pagã, certo? Que era reprimida pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica fez o quê? Vamos começar a comemorar a festividade do São João justamente na proximidade dessas festividades para que as pessoas não comemorassem mais endeusando ou celebrando a deuses pagãos, certo? Então, o solstício de verão, né, que era comemorado, essas festividades passou a ser proibida e reprimida pela Igreja Católica e, em troca disso, né, começou-se a festejar o São João, que é justamente com essas características que nós conhecemos, não é? Com festas, fogueiras, fogos, fartura de alimentos. Então, também se assemelha ao que era comemorado por esses povos pagãos no solstício, certo? Então, essa foi uma das técnicas e táticas da Igreja Católica para reprimir essas festividades que não eram consideradas católicas, certo? E cristãs por eles. Outro aspecto que nós podemos falar é a respeito das vestimentas, certo? Então, a vestimenta utilizada durante o período medieval, elas costumavam, né, ter uma variação de acordo com a região da Europa e também características, né, como cores e tipos de tecido demarcavam, inclusive, não é, a diferença social existente entre a população. Aos camponeses, não é, eles usavam roupas que eram feitas de tecidos bem mais simples e bem mais grosseiros, né? Como túnicas curtas que eram amarradas na cintura, que facilitavam, né, a sua mobilidade durante o seu trabalho. Já os nobres, eles vestiam, né, roupas mais luxuosas, obviamente, que eram feitos, né, de tecidos de seda e de veludo de diversas cores. Então, aos mais pobres ficavam reservados tecidos mais rústicos e também o modelo da roupa que facilitasse, né, a sua mobilidade para ele andar e trabalhar, e já para os nobres eram tecidos mais nobres também, luxuosos e de diversas cores diferentes. Lembrando, pessoal, que nesse período a coloração dos tecidos elas eram apenas para as pessoas mais ricas, certo? Tecidos para os pobres eram geralmente tecidos sem coloração nenhuma, certo? Então é sempre interessante vocês prestarem atenção nisso.
No que se refere à alimentação, assim como as vestimentas, os tipos dos alimentos também que eram consumidos, né, pela população medieval, elas também variavam, obviamente. Entre os nobres, né, a alimentação ela era bem mais diversificada e incluía, né, o consumo de carnes de diferentes animais, como galinha, carneiro, porco, não é, que eram acompanhadas por tipos de verduras, legumes e cereais. Já a alimentação dos camponeses, ela era bem menos diversificada, que ela era basicamente o quê, né? Baseada em cereais, como o trigo e a aveia, e eram consumidas na forma de mingaus e pães. Eu já até falei isso com vocês, né, pessoal? E eram raras as vezes em que comiam carne. A mais consumida era a carne de porco, por causa da facilidade, né, da criação desses animais. Para conservar a carne, os camponeses, eles tinham o hábito de salgá-las ou defumá-las. Então, esse cardápio pouco variado fez com que boa parte dessa população europeia ficasse suscetível a uma série de doenças que eram relacionadas à baixa ingestão de alimentos, né, ricos em nutrientes e, portanto, necessários à saúde do corpo. Então, por isso que era tão comum as pessoas viverem doentes ou até mesmo morrer muito jovens pela falta de deficiência desses nutrientes nos seus organismos. Então, a alimentação dessa época, ela era muito pobre, principalmente, né, para aqueles mais pobres, onde eles tinham, né, apenas essa questão dessa alimentação baseada nos cereais, no trigo e na aveia, certo? Então, eles comiam basicamente durante todo o dia mingau e pão. E poucas vezes é que eles consumiam algum tipo de carne e que geralmente era carne de porco devido a essa facilidade.